Olá, amigo internauta, então novamente eu, Fred João, Fábio Peloso, aqui no programa Tocando Oculto com vocês, falando novamente sobre fisiognomonia. Bom, continuando então, Fábio, a gente tem aquela questão, a gente está discutindo a barriga. Você acha que tudo da barriga a gente já conseguiu definir? Tem uma questão, só para a gente entender melhor então essa questão da gordura, mesmo que o cara coma o que engorda, que crie barriga com isso, seja um chope, seja seu torresminho só pururuca, só feijoada. Pensa no motivo que está fazendo ele comer tudo isso. Às vezes ele é guloso. Então, mas a ansiedade gera isso. Sim, ansiedade, Tá? Esse é o motivo. Eu pesava 63 quilos, 64 quilos quando eu tinha 20, 21 anos. Eu ia almoçar, eu comia 1,2 kg, 1,5 kg. Nossa, né? Tudo isso? No almoço. Era 1,1 kg de comida, mais 300, 400 gramas de sobremesa, de doce. Sim. Tá? E eu era muito magro. Né? Então a gente tinha que jogar no mesmo time, porque eu também era o Mick Jagger da... Depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei a faculdade, depois que eu deixei de me divertir com a vida para ter a parte laboriosa que ela traz, eu comecei a trabalhar cedo. Mas eu fazia muito mais as minhas vontades. Né? Hoje eu faço muito mais a vontade dos outros. 2 filhos e uma esposa, né? Você tem que dividir a sua vontade com a de todo mundo. Não dá para você fazer só o que você quer. E isso gera gordura. É a tua maneira de encarar as coisas. Tá? Isso é inconsciente. Se fosse consciente, aí você vira para mim e fala, pô, então você retém gordura porque você não lida bem com seus sentimentos ou com as coisas que você quer. É isso. Tá? Por exemplo, se o cara faz a caminhada diária dele, não adianta ele ficar 2 horas malhando, fazendo para perder a barriga, ele perde. Mas se a maneira dele pensar está errada, ele vai adquirir tudo de novo. Veja, quando você começa a fazer um exercício, o que começa a ter? Foco, porque é uma coisa nova. Quando você começa uma dieta, você tem o quê? Você tem foco, porque é uma coisa nova. Você para de ter aqueles pensamentos soltos. Você já fez regime alguma vez, não? Não. Como eu fiz a cirurgia, eu fui obrigado a fazer uma dieta líquida. Tá. Porque o médico falou que em 2 semanas eu já estava 100%. Cara, a cirurgia da mandíbula que eu fiz, ele te libera para comer alguma coisa sólida depois de 30 a 45 dias. Tá? Senão é dieta líquida. Quando você sente falta de alguma coisa, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de comer. Eu emagreci 10 quilos em uma semana, perdi muito sangue e tudo, mas isso ligado ao foco que eu tinha pela falta da minha comida. Porque eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, esquece trabalho, esquece... Né? Eu estava pensando nas minhas necessidades, nas minhas vontades. Uma vez que você começa a pensar em você e nas suas coisas, e não em suposições, você tirou aquele pensamento que gerou a gordura. Então a gordura some. Tá. A hora que esse pensamento volta, a gordura também volta. Eu comi 1,2 kg, 1,1 kg. Hoje eu não como nem metade disso, eu como 400 gramas, 350, 400 gramas no almoço por quilo. E eu sou muito mais pesado hoje do que eu era naquela época. Sim. Uma questão que todo mundo discute é que muda o metabolismo, né, por completo. Tá, mas eu estou comendo 1/3 do que eu comia. Então, aí que tá, se muda o metabolismo e ele fica mais lento, você comendo menos, mas ele caiu, ficaria até equilibrado. Mas ele caiu para 1/3 do que ele era? Ou para menos, né? Não, eu estou dizendo assim, pela lógica, quando muda o metabolismo, ele fica mais lento, tudo fica mais difícil, né, de processar e tal, então com certeza ficaria até que meio equilibrado pela lógica, porque você comeu 1,2 kg, agora você come 300 gramas. Agora, teria que estar meio por ali, não tão mais... Não, exatamente, não tão mais. Acontece que o teu pensamento está muito mais diferente. Porque quando você é criança ou adolescente, a tua preocupação é outra. Não é no que você tem que fazer para conseguir alguma coisa. Né? E você perde a objetividade depois de adulto. Tá. Né? As coisas se tornam mais difíceis e complicadas. Quando você é criança, eu preciso viajar, eu pego um carro e vou viajar. Não importa. Tem crise, né? Você é adolescente, né? Pego um ônibus e vou.
Você fez uma faculdade, você fez uma pós, isso 90% das pessoas, você se rotula, né? Sobe num pedestal e você fica ali em cima daquele pedestal. Se você perder o teu emprego de gerente de qualquer coisa que seja, você quer no mínimo um gerente de qualquer coisa. Você não vai largar a gerência aqui para montar um carrinho de cachorro-quente e vender cachorro-quente. Isso é verdade. Né? Para pegar latinha na rua, para ir num final de uma festa, para juntar latinha para ganhar dinheiro. Você fica com débito em conta, você fica sem comer, mas você não faz isso. Porque você não desce do seu pedestal. E fica com a cabeça cheia de suposições. Né? E suposição engorda. Suposições engorda? Vai depender de quais são as suas. Tá? Falando das pernas agora. Tá. Das pernas. A parte externa da perna, da coxa, lembra que eu tenho presente, futuro e passado? Na perna é a mesma coisa. No pé, perna e coxa é a mesma coisa. Presente, futuro e passado. Tá. A coxa, o lado externo, ela está ligada a pai. Porque é o passado, lá no comecinho, né? Então está ligada a pai. A parte interna está ligada à mãe. Tá. Então, se você traz memórias lá da infância de coisas que você não soube lidar com o seu pai ou com o homem, né, que participou da tua infância ali, né, você tem um acúmulo de gordura do lado externo, que é o culote. Tá. Então é um problema mal resolvido com o seu pai, né? Isso. Mas, poxa, eu tinha culote, aí eu perdi o culote, depois ele voltou. Então, o relacionamento com o namorado, o marido, os homens, né, eles te remetem a alguma coisa lá na infância, lá atrás, que não ficou bem resolvido e você não soube trabalhar inconscientemente, vai te dar o culote. Tudo é aquela questão do modelo, né? O modelo que você tem que trabalhar, né? O modelo que às vezes você abraçou como sendo o ideal para você, mas que na verdade não é, né? Que você não resolveu e está lá, está condicionado. Né? A mesma coisa com relação à parte interna da coxa e a mãe. Tá. Então, por que a celulite na parte interna da coxa? O teu relacionamento com as mulheres não é uma coisa muito saudável e te magoa. Assim como a mãe que fez alguma coisa que você não conseguiu aprender, né? Então, na minha visão, mas essa é a minha visão, tá? Depois de todo esse tempo estudando, uma coxa grossa, não por gordura, mas que a musculatura é grossa, tá? Para mim, ela indica uma pessoa que aprendeu valores na infância, tá? Porque a grande maioria das coxas ela vai engrossar mesmo depois que você está como adulto. Isso não, nós estamos falando aqui de que ela que faz a musculação para isso, para esse fim. Você está falando naturalmente. Cara, tanto naturalmente como quem faz musculação. Tem gente que faz musculação e não consegue engordar. Tá? Quando você começa a dar, para mim, essa é a minha visão, quando você começa a dar valor às coisas que você aprendeu no passado, tá? Com a tua mãe, com o teu pai, a tua coxa se molda. Olha que legal, hein? Quer dizer que ela engrossa nesse sentido, porque o valor... Musculatura. Se ela engrossou por excesso de gordura, é porque você, de uma certa forma, está remoendo os valores que eles te deram, é porque a tua maturidade está te levando a reconhecer aquilo que teus pais te ensinaram, os valores que os teus pais te passaram. Tá? Quando você tem a gordura, né, é porque você não quer chegar nesses valores. É a proteção que a gente falou lá, ligada ao corpo inteiro, né, quando o cara é obeso. Tá. Então a gordura é sempre a proteção. Não é só proteção, né? Porque no caso da barriga não é proteção. Ele está te mostrando que esses pensamentos eles estão aí à toa. Né? Mas a barriga sim, né, que você falou. Não é uma coisa positiva, porque a gordura não é uma coisa positiva para o corpo. Até um certo ponto ela é benéfica. Acima disso ela pode trazer complicações. Com certeza. Né? Mas ela só vai levar a complicação no lugar certo mesmo se você passar por alguma coisa que desperte isso. Tá? O que eu costumo dizer é que todo mundo tem todas as doenças, todos os problemas e todos os defeitos dentro do seu DNA.
O que você precisa é do ambiente e do estímulo para que isso venha à tona. Que é, na leitura de rosto, você tem todas as características ali. Se você não tiver ambiente propício, não adianta nada. A gente às vezes nasce com uma porta aberta para algum tipo de problema, né? Então, mas essa porta aberta para algum tipo de problema não está ligado à educação que você teve? Sim, completamente. Então, mas se você mudar o seu pensamento, isso não vai acabar? Você vai buscar uma forma consciente de tentar resolver esse problema que já está com você. Né? É isso aí. Então, resumindo, está tudo na cabeça, né? Está tudo na mente. Né? A gente conhece pessoas com câncer que curaram câncer mudando de posicionamento de vida, mudando, toda a perspectiva de vida que ela tinha mudou por conta do câncer, aí o câncer acabou. Mas será que é tão fácil essa questão do câncer? Claro que não é tão fácil, porque você mudar o teu comportamento não é fácil. É completo, diferente. Né? Mas é uma coisa que te traumatizou a ponto de você parar com aquilo e começar de um jeito diferente. Começa tudo de novo, né? E exatamente nessa questão a gente pode falar sobre evitar mágoa, evitar ressentimento, para não acumular essa energia ruim dentro de si. Na verdade, não é evitar mágoa e ressentimento, é você não gerar expectativa. Então o câncer também é proveniente de expectativa? Pode ser. Porque a gente sempre ouviu falar que é de mágoa, né? De ressentimento, de alguma coisa negativa. De culpa. Você não trabalha e fica acumulando aquela energia dentro de si. O câncer é autopunição. Lá atrás tem a ilusão, né? Na realidade, quando você está antes da mágoa e do ressentimento. Então, que é a expectativa. A ilusão é a expectativa. Exatamente. Porque aí depois se girou. Então aí você... que gera mágoa, exatamente, é isso aí. Você tem a expectativa. Quando a Elise participando, daqui a pouco vocês vão conhecer a Wanderli aqui dando o seu parecer, a ar da graça. E aí a gente falou da coxa, né, que tem a ver com o passado. Né? A panturrilha, como a gente estava conversando fora do tape, é aquele músculo que te impulsiona a andar. Que te eleva, tá? te impulsiona. Então ela fica na perna na posição do futuro. Então a pessoa que tem a panturrilha fininha, falta iniciativa para ela caminhar, para ela seguir o caminho dela. E a pessoa que tem panturrilha grandona é aquela pessoa com iniciativa. Né? Aí a gente estava falando de panturrilha, eu lembrei de uma das empresas que eu trabalhei, e um dos donos da empresa, ele tinha uma panturrilha que foi a primeira panturrilha que eu vi descomunal, era uma coisa assim que eu acho que a coxa e a panturrilha tinham a mesma grossura. Nossa Senhora! Né? E ele não tinha acúmulo de gordura nem na coxa nem na panturrilha, mas a questão de iniciativa dele era tão grande, né? Ele era do Rotary, ele participava de um monte de coisas, então iniciativa ele tinha. Só que ele tinha, na barriga, ele tinha um acúmulo de gordura absurdamente enorme. É mesmo, né? E aí, né, é aí que entra o conflito, né? Como é que ele empurra com a barriga e ele tem iniciativa? Né? Então ele tem iniciativa para algumas coisas e tem outras que ele deixa de lado e acaba empurrando. E a barriga está lá para comprovar isso. Né? Se ele mudar o pensamento dele, e ele fica se cobrando dessas coisas que ele deixou. Por isso que esse excesso de pensamento que ele deveria descartar que gera a barriga. Entendi. Então se você tem a panturrilha grande, você tem iniciativa. Se você tem a panturrilha pequena, falta iniciativa. Né? Tá. E por fim, o pé, que é o presente. Né? Então, se você tem dificuldade em caminhar, se o teu presente é uma coisa que te machuca, né, você vai ter algum probleminha ali no pé. Ou dor no calcanhar, ou... Então, quando afeta o calcanhar, quando afeta, quando afeta a junta, é excesso de rigidez. Vai depender do tipo de rigidez, aonde você está sendo rígido para afetar. Afetou o joelho, então a estrutura, né? Então, é a tua rigidez que você não se dobra para a vontade do outro. Tá? Então, porque quando você se põe numa posição de oração, por exemplo, você está se dobrando a uma consciência suprema. Exatamente, superior. Tá? A uma consciência superior. Mas você se dobrou. Se você não se dobra, é porque você está sendo rígido de alguma forma. Entendi, mas não ficou clara a questão do calcanhar para mim, Paulo, Fabio. Eu não lembro o calcanhar aonde ele está. Ele está na junção do futuro com o presente. Tá. Tá?
Então, tem alguma coisa aí que está acontecendo que você não está sabendo lidar direito que pode pegar o calcanhar. Mas tem a ver com rigidez, lógico. Tem a ver com rigidez, tá? E a questão da que a gente vê esteticamente, até sai muitas vezes na rede social, né, aqueles tipos de pé, né? Pé de um jeito assim, pé de um jeito assado, com os dedos meio... eu não conheço desenho de esse pé. Desenho de pé. Eu não sei. Tem alguma coisa, não tem? Não, tem um sentido, tem um significado, mas não é a minha praia. Não é a tua praia? Não é a minha praia. O que eu posso te dizer, por exemplo, sobre dedos, né? Eu tenho família. A gente já falou sobre isso, né? É interessante. Eu tenho família, eu tenho relacionamento, por isso que é o da aliança. Dentro do relacionamento é esse né? Relacionamento sexual, né? Como é que anda a tua parte sexual? Tem gente que machuca o dedo. Né? Tá, sim, quando você culpa os outros por problemas que você não consegue resolver, e o teu ego. O ego parece que o ego é bem menor do que os outros, né? Então, o ego... E tem gente que tem o ego superior a tudo isso aqui. Então, só que aí se você for... Aqui eu estou falando de trabalho, né? Nos pés eu estou falando de família. E aí você tem a Joanete. Né? Então pera lá, isso é importante. Você tem a Joanete, que ela está afetando a família, então é a tua visão da família que está invadindo o teu ego, que está ferindo o teu ego, que está mexendo com o teu ego de alguma forma, que está te deixando rígido ali. A gente mostra isso, né? Rigidez naquele ponto. Que gera a Joanete. Entendi. Então quer dizer que no pé, então como é que a gente pode classificar? Rigidez e teimosia, né? Sim, rigidez e teimosia. No pé é a mesma coisa, você tem o ego, né? Você tem o culpar os outros, né? E o ser humano é muito mais fácil culpar ele por um problema que é meu. Claro, é verdade. Né? A questão sexual, lembra, relacionamento e família. Mas assim, aí, no pé, isso significa dentro da sua família. Isso. E na mão é no seu trabalho, é isso? Dentro do trabalho. Olha que interessante, né? E é bem diferente, né? Você quer saber? Você faz uma outra família no trabalho, mas também... Exatamente. Né? É isso aí. E tem alguma coisa a ver de diferente entre uma mão esquerda e a direita, assim, nesse sentido? É o masculino e o feminino. No teu entendimento esquerdo com homens, direito com mulheres. Então, se tem alguma coisa que não está indo bem, que não está funcionando bem, e você culpa um homem, você vai ter o dedo esquerdo machucado. Você culpa uma mulher, você vai ter o dedo direito. Você quer o reconhecimento no trabalho de um homem, você vai ter a tendinite do lado esquerdo. Você quer de uma mulher, a tendinite do lado direito. Você quer de todo mundo, dos dois lados. Então, quer dizer, e a questão de ter tendões comprometidos, então é muito essa questão de você não aceitar o que o outro está te dizendo, da maneira que ele está te dizendo. Você gera a ira, você já passou da parte da raiva, você está irado com aquela situação e você, né, o inconsciente quer trabalhar aquilo. Se é na família, está na inflamação nos tendões da perna. Se é no trabalho, está a inflamação nos tendões. Que interessante, né? Bem interessante. Uma questão que ficou no ar, assim, para a gente fechar esse assunto é muito bacana, né? O Fábio estava contando que ele demorou 20 anos para aprender, né, Fábio? A questão toda porque essa questão comportamental se estuda e nunca se acaba, né? A vida inteira, né, Fábio? A vida inteira. E então, eu estou querendo fazer uma analogia do seguinte... Teve pergunta que eu não soube responder. Pois é. Eu acho muito interessante porque assim, a gente aprende muito e isso a gente fala, pô, você não sabe um milésimo da história, né? Você ouve o Fábio aqui, mas dentro do curso que logo você vai passar para o teu amigo internauta, onde você faz, que horário e tal, a gente tem a vida inteira para buscar e depende de cada um esse interesse para se elevar, para de repente aproveitar esse material, usar para si, né? Isso. E não só como uma curiosidade, né? E a ideia é usar para se melhorar. Com certeza, para não se buscar. Para ganhar vantagem em cima do outro. Porque a tendência é essa, o cara vai analisar que, eu vou meter o pau agora na fulana, que a fulana tem um nariz assim assado. Então ela quer dizer que é assim, né? Então ela vai indo, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte, com essa nova tecnologia, onde todo mundo pouco se vê, pouco se toca, e você toca muito mais a tecnologia do que o outro, né? Como é que fica essa questão humana? Porque assim, tudo fica muito mais enrustido, fica muito menos trabalhado, muito menos claro, né? Dentro de si, né? Como é que você vê essa questão futurista do ser humano? Quer dizer, a tecnologia versus todo esse conceito, esse resultado dessa... Então, tudo está dentro de um contexto,
né? A gente vive dentro de um contexto. Né? Então, quando a gente nasceu, a televisão era preta e branca, de tubo, sim, né? Você via Fantasminha na TV à noite porque ela ficava com aquele chiado, né? A minha filha, outro dia, eu tenho um telefone em casa que é aquele de disco. Né? Sim. Tava lá guardadinho, né? Minha filha olhou para aquilo outro dia e falou: o que é isso? Ela nem identificou o telefone. Ela tem 7 anos, né? Ela não identificou o telefone. Então, o que a gente sente vai continuar igual. A maneira com a qual a gente vai ver as coisas é que vai ser diferente. Então, você já está nascendo num mundo novo, né? Então, a tua maneira de sentir vai ser igual. A tua maneira de enxergar as coisas é que é diferente. Hoje você vai ter um computador para enxergar o outro. Você não vai tocar o outro aqui no computador, mas uma hora você vai acabar tocando. Não, mas né? O toque está mais longe. Está mais longe, está menos acessível. Tá tudo mais mas longe. O fato de você não ter ele tão acessível, também você não vai conseguir sentir falta de uma coisa que você não teve. Sim, claro, com certeza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquelas reações internas que você, na verdade, deveria trabalhar, que vem com você para ser trabalhada, né? Ela fica sendo adiada, né? Ela vai chegar mais tarde. É por isso que tem muito psicólogo falando que antes você chegava na fase adulta aos 18, né? Você era considerado adulto aos 18, mas começava a trabalhar com 14. Então. Hoje, aqui no Brasil, você só pode começar a trabalhar aos 16, meio período. E só pode ser efetivado mesmo em trabalhar período integral a partir dos 18. Isso fez com que a adolescência aumentasse. Poxa, quando você trabalha, você ganha maturidade, porque você tem contato com os outros, você tem contato com pessoas de culturas diferentes, né, de vidas diferentes, de mundos diferentes. Exatamente. Porque cada família é um mundo diferente, é um planeta diferente, né? Então, a hora que você entra em contato com isso tudo, você amadurece. Então, ao invés de você amadurecer com 18, você vai amadurecer com 28, 30 anos. A diferença. Então, justifica. Porque o contato você vai ter lá na frente. Não vai deixar de ter o contato, só que vai estar tardio, né? Vai estar tardio, mas a tua sensação com relação ao contato vai continuar sendo a mesma. Vai demorar mais para acontecer? Tá. Sim. Mas vai ser a mesma. Porque antigamente você tinha aquele amor platônico, onde você via o outro, você gostava de observar o outro. Hoje esse amor platônico... Quem que nunca gostou do professor, da professora, né? Pois é. Não é? E não deixa de ser platônico. Mas eu estou dizendo assim, por exemplo, hoje muita coisa que a gente chama de platônico em décadas passadas, hoje é virtual, né? É virtual. É uma coisa que, virtualmente... Porque está lá no outro país. Né? Está longe. Está longe. Ou às vezes está na esquina, mas você ainda está fazendo isso ser virtual, né? Então, quer dizer, a gente logicamente sabe que a tecnologia veio para somar, né? Por um lado, ela está complicando, está deixando a coisa vir mais tarde para o ser humano trabalhar essa questão, mas ela existe, e enquanto ela existir, pode ser que essa ferramenta que nós estamos usando agora, exatamente que é a questão onde eles observam tudo isso, né, ajude, porque é muita informação sempre, o tempo todo. É verdade. Então, por uma questão, ajudou, né, porque tudo está muito bombardeado, tem informação onde ele quiser e a hora que ele quiser. Quando eu comecei a estudar isso, não existia livro, não existia nada. A Cristina Cairo foi uma das precursoras. Tudo isso, né? Tudo isso. Porque o livro que ela escreveu há um tempo já, ela reescreveu os livros e ela trouxe muita informação, coisa que aqui no Brasil não tinha. É verdade, né? Pelo menos décadas passadas estava mais difícil, porque estava se implementando, né? E agora, com a tecnologia, é lógico. Eu tenho mais acesso à informação e tenho menos acesso a pessoas. É isso que eu estou falando. Né? Fisicamente. Eu tenho acesso a pessoas, eu conheço gente do outro lado do planeta, pessoas que eu nunca conheceria, né? Mas eu não tenho contato físico com ela. Então, hoje você faz o relacionamento, você faz a amizade virtual, você faz o amor virtual e o sexo virtual. Quer dizer, o que a gente fazia experimentando carne a carne, olho no olho, hoje se tardia mais, se prolonga mais para acontecer. É provável que inventem alguma maquininha que resolva esse problema, né? A maquininha que seria muito interessante ser inventada, que já era da época do Guerra nas Estrelas, que é o teletransporte,
Você imaginou que maravilha, né? Porque acabaria com essa coisa virtual, se o cara quisesse conhecer, vai lá, né? Entra na maquininha e tá lá na casa do outro, né? Curiosamente, na década de 50, então, o pessoal da Rússia lá, eles são bem evoluídos nesse sentido, que a coisa é complicada, a informação não chega, né? Mas o teletransporte lá existe. Eu não sei se funciona num corpo físico como o nosso, desintegra a matéria de um lado e monta a matéria. Mas eles já tinham conseguido transferir um grão de areia daqui para lá naquela época. Nossa, nos anos 50 é isso? Eu não sei como é que a coisa está hoje. Né? Não faço ideia de como isso está hoje. Imagina, né? Que a gente não sabe por aí. Mas pensa no seguinte, esse notebook que está aqui, ou essa câmera que está filmando a gente, eles já estão ultrapassados há muito tempo. Sim, com certeza. Só que é o que sai para a gente hoje por conta do custo. Exatamente. Tá? Então não é viável a gente ter coisas... a gente está atrasado pelo menos uma década ou duas, tá? Do que o pessoal já sabe ou já conhece. É verdade. A viabilização disso para colocar para a população é que é complicado. O carro elétrico existe desde a década, desde o século passado. Não, do século retrasado, 1800 e pouquinho já tinha carro elétrico. Você quer ver uma grande estupidez? É o que nós estamos vivendo hoje. A gente está em crise hídrica, né? Por falta d'água, de chuva, onde a gente tem uma tecnologia que se faz gente. É absurdamente ridículo passar por isso. A gente está falando aqui de São Paulo, né? Nós estamos no Brasil, em São Paulo. Então a gente está vendo que o Brasil todo está com uma questão de problema de seca. E nós temos um problema onde podia ser resolvido, porque não aparece na política, então isso já é uma outra questão. E a gente está vendo que, por outro lado, tem tanta coisa que a gente não sabe, que está muito mais elevado. Então se torna ridículo a gente poder mostrar esse exemplo aqui, porque, por um lado, tanto se tem de tecnologia, por outro, algo tão básico e tão primário, ainda é discutido e é um problema que gera problemas gravíssimos como consequência. Exatamente. Agora, você viu que você está falando sobre os anos 50, recentemente, agora no começo dos anos 2000, lá no CERN, descobriram um monte de coisas novas, né? Até estavam dizendo que o melhor das nossas mentes, daqui a 150 anos, ainda não vai ser capaz de entender o que foi descoberto nessa década. Então. Quer dizer, as melhores mentes daqui a 150 anos não vão entender direito o que foi descoberto já. Você imagina, a gente está falando de coisa que você viu que já existe lá. Por isso que eu falo, o teletransporte pode não ser mais uma coisa do futuro, pode já estar realmente existindo, mas não está acessível. Não está acessível. E por que não está? Porque eles vão querer saber o momento certo de conseguir jogar isso pra gente. Porque talvez o custo disso seja muito, muito grande e tenha... Bom, se eu tenho teletransporte, por que eu vou ter o avião, o carro, o transporte público, qualquer coisa que valha? O exoesqueleto, que você falava, isso só existe no Avatar. Então, o exoesqueleto existe, o cara se veste lá e o cara sai. Né? Exatamente. O cara que também quer colocar uma manta que parece com o fundo que ele tem, que ele fica transparente. Ele fica... Isso, uma manta invisível. Manta invisível. Já existe um monte de coisa, né? Há muito tempo já. Né? Há muito tempo, né? Bom, tem muita coisa que passava lá no Star Wars, que foi feito na década de 70, que está aí hoje. Tem muita coisa que é futurista que hoje não é mais futurista, é presencista. Né? Então, isso, para mim, só mostra o quanto a gente está atrasado. Pois é. E essa conversa toda que a gente teve aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente mostra, por um lado, a tecnologia, e por um lado, quanto o ser humano ainda precisa realmente descobrir, né, de si e se dar para o outro, para conseguir fazer essa troca e ele crescer como essência, porque na verdade a grande necessidade do ser humano é essa, não é viver só de tecnologia, mas sim de melhorar como si próprio, né? como essência, como ser humano que ele é. E o detalhe disso tudo, né? Tudo começou no Antigo Egito. No Antigo Egito, né? E a gente ainda está aprendendo. E a gente ainda não tem consciência total de como funciona. Então é isso. E como se adiou, e como está se adiando muito essa questão do conhecimento de coisas tão importantes, né? Se bem que também tudo se adia de acordo com o interesse que cada um tem, né? Sobre o assunto, né? Verdade. Então tudo está crescendo no Brasil porque existem pessoas e sociedades e estudos paralelos que aproveitam o momento para passar o recado. Né? E a internet está aí, né? Divulgando informação. Então, uma conversa que podia ficar só aqui nessa sala... Está no mundo hoje, está no mundo. Está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. É isso aí.
Bom, ficamos muito felizes aí por ter o Fábio Peloso com a gente falando sobre esse tema da fisiognomonia, que é um tema muito legal. Eu, pelo menos, curti pra caramba, né? Espero que nosso amigo internauta também tenha curtido, né? E para você que ficou com dúvida, né, se quiser saber de algum curso ou quiser entrar em contato, você pode escrever no site dele. Não, eu faço questão agora, inclusive, de deixar esse espaço para você falar. Sim, mas pode escrever para você. Também pode falar. Como pode escrever para mim. Eu tenho o site leituraderosto.com.br. Estou desenvolvendo o morfopsicoanálise.com.br. Nossa mãe, isso aí é... Tá? Porque é o estudo da forma, né, da psique com a forma, então a análise da forma e da psique. Então, né? Então, isso já existia. A morfopsicologia é uma das formas de falar fisiognomonia ou leitura de rosto, o Mienxian. E é mais completo pelo visto, é isso? Não é que é mais completo, todos eles estudam tudo. Talvez seja mais completo, ou talvez o tema seja mais atual. Ah, tá. Mas vem tudo da antiguidade. Aristóteles, Platão já falavam disso. Os grandes mestres da antiguidade, né? E a gente acha que está descobrindo alguma coisa, né? O legado deles é tudo isso, né? Ou como os caras trabalham no passado, não? Vamos pensar da seguinte forma, eles também tiveram acesso a uma informação passada. Sim. Só transformaram isso de uma forma mais popular, que é o que a gente está fazendo agora. Nossa só, depois de quantos mil anos? Sei lá, não lembro daquela época. Pois é, então, mas vejam só quanto tempo se passou até agora chegar, e muita gente não sabe o que significa tudo isso que nós conversamos, né? Então foi muito esclarecedor mesmo, e eu pelo menos curti bastante aqui essa conversa com ele. Bom, Fábio, então agora a gente vai deixar então um momento para você registrar aqui embaixo no GC, onde você está, mas pode dizer para o nosso amigo internato como é que o pessoal te acha? Curso Palestra e Atendimento você vê lá no www.leituraderosto.com.br. Tudo lá então, tudo ali. De rosto você já... Você encontra meu e-mail, você tem como entrar em contato, lá eu posso te direcionar para um atendimento, ou a gente pode combinar um curso aí na sua cidade, legal, bacana. Do jeito que quiser a gente faz. O que não pode é ficar sem informação. Isso e lá tem muito sobre leitura de rosto. Legal, eu já peguei muita coisa de lá também, é fantástico, tem muita informação mesmo. Bom pessoal, então ficamos por aqui com o programa Tocando Oculto, esperamos que vocês tenham curtido essa série aí que foi sobre fisiognomonia. Começou no ano passado. Começou no ano passado e acabou esse ano aqui. Demorou bastante. Demorou bastante. Então fiquem com a gente para os próximos programas aí, conto com vocês aí nas observações que vocês podem fazer para que a gente tenha outros convidados e aproveite bastante os temas também esotéricos, ok? Obrigado e fiquem com a gente. Bom, amigo internauta, então a gente está aqui do lado da Vanderly, com o espaço Veredas, que ela tem para contar para vocês como é que funciona esse espaço, né, Vanderly? Onde fica, que horário é de funcionamento. E quem tiver interesse, inclusive, em conhecer esse espaço para poder fazer seus cursos, dar suas palestras, eu acho bastante interessante porque ele abrange uma região aqui de São Paulo, mais ligada à Igreja Viana, Cotia, mas é um espaço tão bacana que quem mora mais longe vale a pena conhecer também. Fala então, Vanderly, como é que ele funciona? Então, lá nós temos vários terapeutas trabalhando lá, tanto na parte de acupuntura, massagem, e na parte de astrologia, numerologia, tanto de curso quanto de atendimento pessoal, e estamos abertos a quem quiser. Aos visitantes, né? Aos visitantes, a dar palestra lá, para o nosso público da Granja Viana, muito bem aceito. Legal, então tá aí uma boa dica para quem estiver morando na região, quiser conhecer esse espaço belíssimo da Vanderly, que fica onde? Estamos localizados na Estrada do Capuava, no número 4421, conjunto 306-307. Tá, e o telefone de lá? É 4148-6506. Legal, tá uma boa dica então, pessoal, confiram com a gente depois.